E fez um chuveiro na área. Bruno Henrique escorou. Tentaram até fazer a falta. Chefe, queridos do Flamengo, pô. Seja muito bem-vindo ao Queridos do Flamengo. E se você é um querido, já se inscreva no canal e deixa aquele like. É nóis. Equipas de um patamar extremamente elevado e conseguimos competir. Apesar deste resultado ontem não ter sido o melhor, como é óbvio, fizemos também coisas boas, de salientar que só 4 equipas é que conseguiram estar mais no golo do que o Bayern Munique durante os 55 jogos do Bayern, e nós somos uma delas. Só 3 equipas é que tiveram mais posse de bola do que o Bayern, e nós somos uma delas. Isso mostra que o caminho tático que temos é bom. É óbvio que para competir a este nível precisaríamos de outras coisas, mas a nossa realidade, que é aquela que vamos voltar agora, não diria que é suficiente, e que vamos tentar, como é óbvio, ainda melhorar mais, mas é uma experiência extremamente positiva. A janela vai ser aquilo que necessitamos, não é gastarmos dinheiro só porque temos, mas vamos com certeza melhorar a equipa em coisas que nós já tínhamos pensado. Não, o Mundial não nos trouxe nenhuma coisa nova naquilo que são as nossas preocupações, e é isso que nós vamos fazer, é melhorar a equipa, melhorar o elenco, sabendo que este elenco já é muito bom e não há necessidade de fazer nenhuma revolução. Tá aí o José Boto, professor Celso, André e Bira, falando aí sobre melhorias no elenco, sobre a participação do Flamengo no Mundial, mas já pensando em melhorar o elenco, que já é muito forte, hein, professor? Ainda mais para o habitat do Flamengo, né? Brasil, América do Sul. Aí, ô Fred, qual que é a melhor IA para estudar? Ah, é o Gemini do Google. Ela resume videoaula do YouTube, organiza arquivo no Google Drive, é bem bom. É claro que para bater de frente com o Bayern, mas também quando de novo haverá a possibilidade de bater de frente com o Bayern, assim, para o nível interno está muito bom. Me chamou a atenção durante esse Mundial, já que a gente está falando de elenco, a perda de espaço do Pedro, para a qualidade que o Pedro tem. E acho que é um ponto. E um ponto também, porque nessa entrevista o Boto fala sobre as necessidades do elenco e ele menciona um centroavante. Ele fala um meia, provavelmente para substituir o Gerson, que ele próprio falou que não é surpresa, tem notícia, um ponta e um centroavante. Ou 2 pontas. Ele fala isso, né? Ele fala assim, ele fala um ponta e um centroavante ou 2 pontas. Então, assim, se o próprio Flamengo está pensando em ter mais um, é que talvez o Flamengo esteja sentindo uma carência ali, que talvez ele não confie que o Pedro vá atender completamente. É uma carência antiga, né, Bira? A gente não pode esquecer que até pouco tempo o Flamengo tinha como opção o Carlinhos, e a gente sabe que o Carlinhos estava abaixo do nível dos outros jogadores do Flamengo. Então, e hoje tem o Pedro e Juninho, é isso? É. O Juninho. Ou jogando ali o Plata, o Bruno Henrique, com outra característica, né? De um jogador mais de mobilidade. Eu acho que até pelo Mundial, se você pegar, tem um fator que acaba influenciando para o Pedro não ter atuado tanto, que era a característica do jogo, dos adversários. Então, acho que fazia sentido o Pedro não ter uma minutagem tão alta como titular nesse Mundial, muito por conta disso. Sobretudo com os jogos. Ele virou a terceira opção, né? Só que, então, eu só quis pontuar isso. Mas você imagina, então, que no Brasil o Pedro vai ter mais espaço no futebol? Eu acho que ele volte a ter mais espaço. O Flamengo atuando aqui no Brasileirão, na Libertadores. Sim, acho que sim. Mas acho que tem as duas coisas. Tem esse cenário, que dentro da competição fazia sentido ele não ser tão titular assim. Mas aí é fato que desde que ele voltou de lesão ainda não conseguiu recuperar o nível que ele já atingiu. Há um ano ele era o 9 para ser da seleção brasileira. Ele era o principal nome para ser esse camisa 9 da seleção. E hoje está bastante distante disso. Acho que tem a questão de recuperar o ritmo depois de uma lesão séria, como ele sofreu. Já tinha sofrido também outra parecida na carreira. Mas o momento, de fato, não é positivo. Acho que não dá para descartar uma retomada do Pedro, mas o momento, de fato, não é dos melhores. O que me preocupa também, Abel, precisamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história, é se o Gerson sai. Porque, para mim, é o jogador de mais difícil reposição que você tem hoje no time do Flamengo. A gente viu, mais do que você tem jogadores do Flamengo com uma qualidade impressionante, mas na maior competição ali, num nível de intensidade mais alta, é um outro cenário.
como por exemplo do Arrascaeta, do próprio Pedro. O Gerson, ele entregou futebol nesse alto nível de competitividade, de ter sido recentemente titular de seleção É brasileira. isso que eu ia falar, por isso que tem jogado na seleção também, né? Então, assim, qualquer contratação é um risco para você substituir. Pode ser que o jogador não se adapte, não tenha encaixe. Por um jogador tão importante em termos de liderança, do quanto ele faz o jogo fluir, pelo nível de competitividade apresentado, se o Gerson vai embora, para mim um problema muito grande. E por mais que o Flamengo tenha dinheiro, como o Boto falou, porque é conseguir ter o encaixe que o Gerson já tem. Porque o mercado precisa se dar essa opção, né? E não é tão simples assim. Reposição eventual do Wesley, alguns problemas de elenco do Flamengo, eles parecem uma conversa amanhecida, né? A questão de um substituto para Arrascaeta, eventualmente, essa questão do centroavante. Os jogadores de lado, assim, sinceramente, não seria minha prioridade A. Como o Flamengo tem dinheiro, ele pode se dar o luxo. É que eles não estão tão bem, né? Os de lado. Acho que só o Luiz Araújo está num... Luiz Araújo, Michael, Cebolinha. Ele não vive em um grande momento. Bruno Henrique também joga ali, obviamente. A perspectiva é que eles voltem, né? Todos eles, talvez o jogador um pouco mais, com idade mais avançada é o Bruno Henrique, mas todos os demais, eu acho que o Flamengo tem que contar com uma recuperação desses jogadores. Sim. Não, o Acian merece minutinhos, né, professor? Sim. Só pela estrela que ele tem. Competência e estrela também, né? O Flamengo, por exemplo, volta do Mundial e vai pensar em Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, com o Olacian com mais moral, com mais confiança, provavelmente, com o Jorginho. Jogou muito. Esse foi um acerto. Esse aí, Chegou bem, né? que ele não jogou aqui ainda, estreou no Flamengo. Chegou lá. Mas já é um baita reforço pro meio Se campo. achasse um Jorginho para posição e característica do Gerson, era o ideal. Mas Provavelmente isso que eles vão atrás, né? E o duro pulgar também, né? A fratura é um grande problema. Né? Mas a gente tá falando muito dos cenários por causa de eventual saída de Gerson, lesão do pulgar. Mas eu vejo como positiva a participação do Flamengo no Mundial. Acho que pelo nível de enfrentamento que teve, o azar de enfrentar o Bayern logo nas oitavas, acho que tem um bom debate se deveria ter encarado de outra forma ou não. Isso acho que são opiniões, formas de ver. Mas assim, se você avaliar o desempenho apresentado para quem caiu, eu acho que o Flamengo fez um bom Mundial. Não, e os jogadores do Flamengo voltam aí, pegaram avião, chegaram no Brasil com confiança. Acho que eles chegaram seguros da capacidade deles, pelo que o Flamengo mostrou nesse Mundial. Capaz de ganhar do Chelsea muito bem, perdeu do Bayern de Munique, mas perdeu fazendo um bom jogo, sendo competitivo contra o Bayern de Munique. Então, não é que o Flamengo volta em crise, volta... Como, sei lá, alguns voltaram, né? O Porto volta demitindo o técnico, com torcida... torcida aí pegar Inter de Milão, lá no aeroporto. E a Inter de Milão? Inter de Milão, todo mundo... O irmão desconhecendo o irmão ali. Irmão desconhece o Boca, irmão. da forma como cai. O Boca também, da forma como cai, né? Então, alguns voltaram em crise. O Flamengo não. Então, o Flamengo volta grandão ali para jogar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. É que fica a pontinha de frustração por causa daquilo a que o Flamengo sempre se propõe, né? Tamanho que as coisas tomam com o Flamengo, tanto por parte dos rubro-negros como dos não rubro-negros. Então, tem sempre uma expectativa muito grande, né? Toda a discussão em torno do jogo com o Bayern, por exemplo, é porque se espera do Flamengo aquela superação, aquela coisa, não, impor seu jogo, tal. Você não vê de outros clubes esse tipo de cobrança. Embora o técnico do Botafogo tenha caído justamente por causa Eu ia disso, falar, o Botafogo, né? Também. Apesar de ter feito aí, talvez, de ter conseguido o maior feito do Mundial, ou o menos esperado, que foi ganhar do Paris Saint-Germain, né? Quando ganhou, o Paris Saint-Germain vinha de uma goleada por 4-0 para o Atlético de Madrid, fora a final da Champions. Mas aí voltou, já demitiu o treinador, então já não gostou tanto do que viu o Botafogo, né? Sim. Ou pelo menos o John Textor. Se bem que assim, eu acho que a demissão do Renato Paiva não faz muito sentido, tá? Não concordei com ela, mas de fato o Botafogo acabou voltando com dilemas, né, filosóficos ali, de autoconhecimento, que o Flamengo não voltou. Então o Botafogo vai ter que buscar um novo técnico, mesmo se o Renato Paiva não caísse, o Botafogo ia ter que fazer ajustes lá, ver exatamente o que é do time. Você conhece a plataforma Instacarro? É a maneira mais fácil de vender um carro online sem sair de casa.
postura em campo. Entrosar e trabalhar com os reforços que chegaram e que praticamente todos ali, ou quase todos, estrearam durante o Mundial. Não é isso? E assim, O Rei, o Montoro, o Álvaro, o Arthur Cabral. Arthur Cabral, E assim, o zagueiro Caio. Também. Então, assim, ok, o Botafogo teve investimento, mas também era complicado você apostar em tanto nesse investimento de jogadores que acabaram de chegar e estão se conhecendo. Então, assim, também... o Botafogo, que a gente já tá... Para não estender, para não mudar o assunto, Não, né? pode falar. Mas o Botafogo, para mim, é muito mais questionável a postura do John Textor do que é o momento do time. Se eu olho a reta final do Brasileiro antes do Mundial... O que fez na fase de grupos, para mim foi um feito enorme na fase de grupos. Para mim foi o brasileiro mais destacado da fase de grupos. Lógico, eu acho que pode questionar muito a Tinha postura. o grupo mais difícil, se classificou. Então acho que o Botafogo acabou tornando um tostão no Botafogo. Não, e assim, o Botafogo ficou a 5 minutos de ser o primeiro colocado do grupo. Exato. Então, assim, eu acho que se causou ele mesmo, né, com a decisão do Textor, uma tempestade muito maior do que a realidade do time. Acho que o Botafogo volta muito forte, com chance de brigar por título mais uma vez. Tem um grande time. Mas eu também... Essa demissão do Paiva, sinceramente... É algo muito personalista, como tudo que envolve o Textor, né? Isso tem a ver com o momento em que ele tira o pé do Lyon para se concentrar no Botafogo. Então, a questão de afirmação, do cheguei chegando. Acho que falei isso ontem. A gente não sabe internamente outras coisas que possam ter levado a isso, né? A gente não está convivendo lá. Mas, olhando de fora, me parece uma afirmação boba contra um técnico que, inclusive, foi ele que escolheu. Demorou muito para escolher. Tudo isso que o Donk falou, mesmo, hein? se botou meio time para estrear no Mundial, a culpa é do Textor, isso foi uma opção dele. Ele mesmo começou o ano depois dos outros, priorizando inclusive o Mundial. Então, foi tudo muito, muito maluco, né? Em função, de repente, de um jogo. Você pensar que um técnico que 2 semanas antes, ele cai numa noite de domingo, 2 segundas-feiras anteriores, ele estava ganhando do Paris Saint-Germain. Com as armas que tinha para jogar. E o Textor dando beijinho nele no meio da entrevista. Lembra disso? Como... Que loucura, como né? diria o velho Otto Glória, que treinou também em Portugal, né? Que ele falava que o técnico passa de besta a bestial, de bestial a besta, em dias. E foi o que aconteceu, né? Com o Paiva. E aí você olha, por exemplo, o Flamengo, que tem a questão devia ter jogado de forma mais conservadora, tal e tudo mais. E, a meu ver, assim como o time do Flamengo, que tem um balanço positivo e que vem fortalecido, acho, para a sequência da temporada, apesar... Fortalecido, eu digo, enquanto conjunto, quanto futebol apresentado, porque tem essas dúvidas em relação à lesão do Pulgar, em relação à provável saída do Gerson. E o Felipe Luiz, para mim, também sai cada vez mais fortalecido. E, assim, não só pelas ideias de jogo que ele apresentou, mas, assim, achei... As entrevistas que ele deu antes, depois do jogo... Né? De uma lucidez, assim. É um cara que faz tão bem ao futebol, assim. Então, de um lado você vê o Paiva sendo demitido e o Flamengo sendo eliminado. Eu vejo o Felipe Luiz ainda mais fortalecido e acho que, assim, não só pelo trabalho à beira do campo, mas pelo que ele fala, é sempre muito legal tê-lo. Ficou muito marcado o que ele fala na entrevista, né? De que perdeu para o time melhor, tal. Mas ele fala isso assim que o jogo acaba. Ele bota o pé para fora do gramado e ele fala isso. Só tem uma coisa a dizer, nós perdemos para um time melhor, por todas as razões que a gente fala aqui. Um gigante europeu terá mais armas para ganhar um jogo e uma competição de um brasileiro, por tudo que a gente fala o tempo inteiro aqui. E meio que bateu no limite, né? Eu só discuto no calor do jogo, eu acho que qualquer coisa que está dando errado para você precisa ser mexida. Então, se você toma um gol com poucos minutos, toma 2 gols com 10 minutos, e você já errou mais saídas de bola, aquilo tem que ser consertado de algum jeito. Aquilo é uma sangria no teu jeito de jogar. Agora, o que vai fazer, não sei, senão eu estava lá sentado no lugar dele. Mas que alguma coisa deveria ter sido feita naquele momento, eu acho que sim. E só para responder, eu só não acho que o Flamengo sai de cabeça erguida por causa do Fluminense. Só por causa disso. Porque aí você vê teu rival indo mais longe, quando você não tinha tanta... Você mais falava dos brasileiros, muito mais em cima do Flamengo e do Palmeiras, o Botafogo não por causa do grupo, e o Fluminense por não estar no mesmo nível técnico dessas equipes, até de investimento. Então, assim, eu acho que o saldo é positivo, acho que o torcedor tem que olhar para a temporada. Olha, acho que o nosso time mostrou a capacidade técnica que tem,
Mas a partir do momento que teu rival tira a vice-campeã europeia, vai para as quartas de final... Eu acrescentaria o Palmeiras aí, né? Ah, também, porque se tornou um rival... Se tornou um rival nos últimos anos, né? É verdade. Eu pensei mais na rivalidade direta, claro, mas... o Fluminense tem a rivalidade histórica e local... Tem razão. Que não é inquestionável, mas o Palmeiras virou um rival também, né? Os dois ali nos últimos anos, né? Assim, eu até acho que em nível de diretoria... Talvez eles vejam no dia a dia o Palmeiras como o maior rival. Não assim, perguntar quem é o maior rival do Flamengo. Claro, eles vão falar que é Vasco, que é Fluminense, sei lá. Mas assim, para o dirigente do Flamengo, quem ele vê como o rival, porque é desse que eu preciso ganhar, é o Palmeiras. Porque eu acho que é o time que compete com ele, é o time que realmente desafia, é o time que desafia a hegemonia que o Flamengo já poderia ter estabelecido no futebol brasileiro. Talvez não tenha estabelecido por causa da presença do Palmeiras. O Flamengo teria conquistado 3 das últimas 6 Libertadores, por exemplo, se não fosse o Palmeiras ter ganhado dele numa das finais. Então, acho que o Flamengo mede muito o Palmeiras ali e vice-versa, tá? Claro, e o Palmeiras, claro, pergunta Palmeiras, qual é o maior rival do Corinthians? Qual é o maior rival do Palmeiras? Vai perguntar, vai ser o Corinthians, São Paulo. Mas a diretoria do Palmeiras... Quem é o rival do meu mandato, né? Da minha administração. Exato, vê assim, porque no final das contas, o Corinthians e o São Paulo estão degraus abaixo hoje. Então, o Palmeiras tem que se medir com o Flamengo. É desse cara que eu preciso estar melhor para ganhar, porque daí sim eu vou estar melhor. Então, o Palmeiras ter passado, no final das contas, não ajuda. Ainda que, assim, a tabela do Flamengo foi muito cruel. Muito cruel. E o Flamengo dá um azar danado daquele jogo do Benfica ganhar do Bayern de Munique.